acho que a gente pode dar início, né, aqui, apesar dos problemas técnicos que a gente teve. Então, primeiro eu vou passar a palavra para a Guine, para ela, né, apresentar. Bom, esse bate-papo hoje é de um tema muito importante. É uma iniciativa da Feminudal, com um enorme prazer que a gente recebe aqui, Yara Bonfonte, e nós estamos com a Thais, que é também membro da Feminudal, e ela vai fazer a apresentação. E, por favor, Thais. Então é isso. Acho que esse bate-papo aqui foi algo que a gente trouxe, né, nos últimos meses, assim, durante a época da Fêmino ainda, né, que começou a surgir esse tema. E eu acho que nos últimos tempos eu e a Guine falamos muito disso, né, de alguma maneira. E aí a Yara Bonfante foi quem nos iluminou, quem te trouxe aqui foi a Natasha, também é cônsul da Fêmino, né? E ela falou Natasha do seu Clima. trabalho, a Cremonese, e falou do seu trabalho e falou que te viu com 15 anos e ficou assim deslumbradíssima. Então a Yara, que trabalha no combate, né, da violência contra a mulher já há mais de 60 anos, é isso, Yara? Há muitos anos, Há muitos anos. muitos anos. Muitos anos, sim. E aí eu achei interessante, assim, trazer um pouco a gente que tem esse olhar um pouco do mundo das artes, né? Eu, algum tempo atrás, fiz uma exposição sobre que partia da violência, né? Com resposta, perguntava aos artistas como eles responderiam à violência usando a arte. E a Guine que começou também a trabalhar um pouco dessas questões. E aqui a ideia é conversar com você, é um bate-papo mesmo, para entendermos o lugar onde a gente onde nós nos encontramos, onde em pleno 2022 a violência contra a mulher continua, o feminicídio continua enfim, tantas outras coisas. Então, vou passar aqui a palavra para a Yara, que tinha já iniciado um pouco a fala dela, né? E é isso, Sim. bem-vinda, Yara, e muito agradecida. Obrigada. É um grande prazer, né, poder fazer essa reflexão com vocês, né? Na realidade, assim, eu convivi com a violência doméstica desde muito pequena. A minha mãe sofreu violência doméstica, né? Então, isso foi terrível, né? Então, nessa época, eu sempre pensava assim, quando eu crescer, eu vou ajudar as mulheres, eu quero ajudar as mulheres a sair disso, né? Porque ninguém merece, ninguém gosta de apanhar, né? E a minha mãe não conseguiu sair disso, né? Conviveu com essa violência, né? Enfim. Mas assim, ó, então a gente tem que então fazer disso uma ferramenta de luta, né? De luta para que outras mulheres não passem por isso, né? Então foi a partir da minha mãe que passou por isso, né, que eu comecei nessa luta. Então, quando eu vim para Passo Fundo, eu vim de Passo Fundo para cá, eu sou de Passo Fundo, bem no norte do estado, né? Vim para cá para estudar. E então fiquei, né? Vim para estudar, fiquei por aqui. E a minha mãe não conseguiu se livrar né, da violência. Mas, assim, a gente sempre conversava com ela para ela não, para ela tentar sair, mas, enfim, eram outros tempos, né? Não tinha a Lei Maria da Penha naquele tempo, era bem mais difícil, como é que ela ia sair? Inclusive, ela não sustentava, né? Ela era quem sustentava a casa. Mas, enfim, então era bem diferente. Então, a partir daí, né,
Daí, nós, eu fazia parte de um movimento de mulheres sindicalistas, né? E aí nós percebemos que as mulheres sindicalistas, desculpem, elas não eram ouvidas, nós não éramos ouvidas nos nossos sindicatos. E aí, quando a gente falava, porque a gente não era ouvida e tal, isso passava assim, passava batido. Então, nós começamos a nos organizar. Nós nos organizamos, nós éramos 8 mulheres que nos organizamos e fundamos um grupo Mulheres e Cidadania. E a partir dali, desse grupo pequeno de 8 mulheres, nós fundamos a Intersindical, né? E nós fundamos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque nós tínhamos que nos unir. Nós tinha que ter um conselho, né? Tinha que ter algo que nos unisse. Como foi a receptividade, Yara? Como foi a receptividade do poder público? Na realidade, a receptividade não foi muito boa. Desculpe. Mas nós nos unimos, fomos falar com a prefeita e dissemos que nós queríamos ter, né, um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque nós não éramos ouvidas no nosso próprio, os nossos próprios companheiros não nos ouviam, né? E ali a gente nós começamos a luta, né? Começamos a nos organizar e nos organizamos enquanto mulheres. E nós conseguimos então nos colocar dentro dos sindicatos, né? Nós não éramos mais simplesmente um número dentro do sindicato, nós começamos a reivindicar. Nós queríamos ter cargos dentro do sindicato, nós queríamos, né, mostrar que nós tínhamos voz. E nós fomos aos poucos, a gente foi galgando, né, algumas coisas, né? E daí o movimento né, de mulheres, ele começou em 89, e daí em 94, só depois de 5 anos, é que nós conseguimos, então, criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Porque assim, se nós... Yara, a gente não está vendo bem Desculpa, Yara. Ah, sim, a gente não estava vendo bem o seu rosto. Eu ia te pedir para deixar a gente ver você melhor. Tá. Se nós não tivéssemos um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nós tínhamos que ter um conselho para a gente poder ter representatividade, né? Dentro da própria prefeitura. Então, foi uma luta bem árdua, né? Que nós conseguimos, então... E como que as mulheres começaram a chegar até vocês? Começou a ter esse movimento das mulheres chegando até vocês? Na realidade, assim, nós fizemos uma reunião, né, com o movimento sindical, com as mulheres do movimento sindical, e nós colocamos assim, vocês querem que as mulheres façam parte do Conselho da Mulher? Vocês querem que a gente funde um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher? E as mulheres disseram que sim. Então nós temos que fazer uma reunião, chamar o máximo de mulheres possíveis, né? Aí nós fizemos uma reunião lá no Sindicato dos Metalúrgicos, e naquela época nós conseguimos trazer 200 e poucas mulheres. Nossa, né? Então, daí nós já conseguimos trazer um número bem significativo de mulheres, porque nós entendemos que era importante, né? E que nós temos uma representação, né? Temos uma representação importante dentro
dentro dos sindicatos, né? Então, isso foi assim, foi o início, né? Foi o início do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu queria te perguntar até, desculpa interromper, Sim, você falou do movimento que, né, parte assim do sindicato, né, de vocês ali no sindicato se reunindo e eu queria saber assim, se você acha que existe uma diferença assim, né, de mulheres que não estejam sindicalizadas, que não estejam nesse contexto, por exemplo, mulheres que é, qual é você acha que tem mais força, né, quando existe esse movimento todo que partiu ali do sindicato e que todas se uniram? sim, sim, é muito importante que as mulheres se sindicalizem, né? Porque a sindicalização é uma coisa muito importante, né? Porque através da sindicalização nós mulheres mostramos a nossa força, né? A força que nós temos uh, dentro do movimento sindical e de todos os movimentos, né? Então, por isso que é muito importante, né? As mulheres virem para o sindicato, entenderem que é importante a sindicalização, né? Para que elas façam E parte, né? perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, com relação à violência dentro do trabalho, já que você começou falando dessa união na sindicalização. Como que se dá a violência contra a mulher dentro do trabalho? Olha, infelizmente tem também violência contra a mulher dentro do trabalho também, né? Infelizmente, mas nós temos certeza que tem diminuído bastante, né? Porque nós temos trabalhado com os nossos companheiros, né? Sobre essa questão da não violência contra as mulheres, né? Então, a gente tem feito esse trabalho com os nossos companheiros, né? Para que não haja, né? Para que diminua, né? Muito essa questão da violência contra a mulher no trabalho. Mas, infelizmente, ainda tem, né? Mas, então, a gente tem que estar sempre... Nós temos que estar sempre trabalhando isso e nós sempre pedimos que as companheiras nos relatem, né, as coisas que acontecem, que a gente precisa, né, a gente precisa saber das coisas que acontecem, né, para que elas não voltem a acontecer, né? Então a gente precisa Então, de... fala um pouquinho para a gente. Desculpa, Yara. Não, pode Desculpa. falar. Fala um pouquinho para a gente, então, dos tipos de violência, porque também tem a violência doméstica, tem vários tipos de violência. Explica para a gente um pouco, porque muita gente não sabe o que eu sinto, às vezes, em conversas com amigas, é que tem situações que a mulher não sabe que aquilo é uma violência, né? Principalmente no âmbito doméstico. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a violência contra a mulher, ela é uma coisa, assim, terrível, né? Porque muitas vezes a violência, assim, ela é muito mascarada, né? E aí o companheiro chama a mulher de burra, né? Que ela não sabe fazer nada, que ela é uma broaca, né? Como está passando numa TV aí. E muitas vezes a mulher ela vai achando que ela é mesmo, né? Ela vai se achando sim burra, bruaca, né? Tipo, não sabe, não serve para nada, né? Então isso é uma violência terrível, né? Então as mulheres têm que começar a reagir a A isso, né? perceber.
a perceber, né, principalmente, porque acaba virando uma coisa normal. Ela ouve tanto e a autoestima dela provavelmente vai pro buraco, né? E isso uma Vai pro dificuldade de buraco, voltar, né? com certeza. E nós... Desculpe, gente. Mas Imagina esse a gente tempo, né? não, a Você gente quer uma não. pausinha para beber uma água, alguma coisa assim, Yara? Eu Se vou pegar você... uma, Tá, tá eu vou bom. pegar uma. Fica à vontade. Ela está no sul, está muito frio lá, né? Então, a gente imagina se aqui em São Paulo tá bastante frio, no Rio Grande do Sul, então. Mas isso que a gente estava falando com a Yara, né, Thaís, de não perceber, isso é uma coisa que eu acho muito chocante. Situações onde acaba virando natural e a mulher nem percebe que aquilo está sendo uma violência psicológica, né? Uma violência. É a violência velada, né? Que vai pautando todas essas mulheres. E eu acho que todas nós já passamos em algum momento por isso, assim, algumas mais, outras menos. Mas eu acho que né, desde que a gente cresce, a gente já vai vivendo a violência, né? Não reage, não, não faça isso, não faça aquilo. Não, mulher não pode se portar assim, feche as Não pernas, pode levantar a voz, não pode não levantar a pode voz, né? falar. Que é toda essa. Ai, a gente Yara, não acho que você sabe tem onde vai que tirar o mudo, que tá o microfone mudo. ainda está, Yara. Ainda está mudo. Vê se você consegue Aí, prontinho. Desativar o mundo. Ah, pois é, né, gente? Mas assim, ó, tem algumas coisas que avançaram, né, gente? Então, a gente, por exemplo, a lei do stalking, né? A lei do stalking, ela, ela caracteriza a questão da perseguição, né? Fala Ela mais é, pra gente sobre isso. a lei do stalking, ela surgiu no ano passado e ela caracteriza bem a questão da perseguição, né? Então é aquela coisa, o cara tá perseguindo a mulher de várias formas, ele persegue, ele persegue pela internet, persegue pessoalmente também, né? Então teve um caso aqui em Santa Cruz que o cara começou a perseguir a mulher, né? E ela estava levando estava levando a menina, uma menina pequena, uma criança de 7 anos, levando a menina na escola e ele perseguindo, indo atrás, falando tudo quanto era besteira, né? O que aconteceu? Ele ficou falando uma série de coisas, né? Ficou falando no celular, mandou mensagem para a menina, porque ele não podia mandar mensagem para ela, mas mandou mensagem para a filha, né? Dizendo que estava perseguindo ela e tal. E, e aí, o que ele fez? Ele perseguiu a menina na escola, né? E aí, lá na escola, né, os pais da menina, né, e outros, né, entraram com ação e o cara foi preso, ele está preso, né? Então, isso é uma coisa boa, né?
Então, que Nova, ele inova, né? Porque inova, é uma coisa nova, né? Ele, ele fez isso. E esse cara, assim, foi logo que surgiu a lei, foi em setembro do ano passado, logo que surgiu, ele já foi preso, né? Está preso, e agora ele está fazendo o seguinte, ele, ele tenta falar com a filha, sendo que ele não pode, porque com essas atitudes dele, ele ganhou medida protetiva também a contra a criança. filha, né? Então, são coisas assim que estão surgindo, né? Que estão assim, melhorando, né? A questão da violência psicológica também, né? Ela, porque assim, ó, a violência psicológica ela sempre fez parte da Lei Maria da Penha, né? A gente sabe que tem a violência física, psicológica, moral, patrimonial, né? Mas a Fala psicológica um sempre pouquinho de cada uma para nós, senhora. tá. Desculpe interromper. A violência psicológica, né? É aquela assim que o agressor fica dizendo, tu não sabe nada, tu é uma burra, né? E aí ele também, ele, aí ele também pode ganhar medida protetiva, porque o que ele está fazendo, né? Uh, ele está assim, ele está colocando a mulher, né, numa situação humilhante, né? Dizendo que ela não sabe fazer nada, que ela é uma burra, né? Então, essa violência psicológica, ela é terrível e ela também dá E a, cadeia. Oi? e a moral, qual que é a diferença da psicológica para a violência moral? Pois é. Na realidade, elas não têm, elas praticamente não têm diferença, né? Porque se tu vai dizer que a tua, Entendi. né? Vai dizer que a tua companheira ou tua esposa é burra, isso, aquilo, elas estão muito coladas, né? É muito Uma na ligada. outra. Estão muito ligadas uma na outra. E a financeira? E E a financeira? a violência financeira, ela é uma das mais terríveis, né? Porque dependendo, dependendo do caso, né? Dependendo do caso, o cara ou a mulher, né, se adona, né, dos bens materiais e né, acaba tomando conta dos bens materiais. Uma coisa que acontece bastante, assim, que a gente tem acompanhado, assim, são casos, assim, com pessoas idosas, né, às vezes netos, né, tomam conta do cartão, filhos também, né? E é uma violência terrível, né? Porque, por exemplo, a avó, ou enfim, ela vai dizer assim, tá, mas ele, por exemplo, ele tem o cartão, ele vai, né, saca o dinheiro, mas aí como é que fica essa questão, né? Se ele tem o cartão, né? Ele vai, ele tem o cartão, ele tem a Ela fica privada dos bens, né? Ela fica privada privada, da parte financeira. privada da parte financeira, é bem complicado, né? Então a gente
são casos assim bem complicados, sabe? Mas a mulher, ela tem que, na realidade, ela tem que nos procurar, né? Ela tem que procurar o escritório de defesa dos direitos da mulher, né? E tem que colocar, olha, está acontecendo isso, né? E daí, se ela tá com as suas faculdades mentais, tudo tranquilo, ela, ela é que vai administrar o seu cartão, né? E isso é bem complicado. Pegando o Nossa. gancho até nessa questão da violência financeira, né? E também o gancho, né, nos depoimentos, né? Essas mulheres que vão para procurar, que falam sobre os casos delas, né? E Sim, aí eu vejo assim que acontece, por exemplo, dos agressores abrirem processo contra elas de difamação ou algo assim, e elas terem problemas depois porque não tem dinheiro para se defender. E aí elas acabam nessa situação vivendo mais uma vez a violência, né? Porque elas não conseguem nem se defender. Essa é uma das formas que esses agressores conseguem também continuar impunes, né? Então, como é isso, assim, de realmente essa vítima, essa mulher que está vivendo essa situação, quando ela toma coragem de ir procurar ajuda e falar, de repente ela sofrer mais uma vez a agressão. é, Sempre essa disparidade de situação financeira, né? esses casos assim são assim bem complicados, né? Tem alguns casos que a gente está acompanhando, né? E aí o que que eles fazem? Eles dizem, não, mas eu ajudo a minha mãe, coisa assim, né? E muitas vezes a gente vai ver, às vezes a coisa não é bem assim, né? Então, são casos assim bem complicados. Só que a gente tem que daí Sim. encaminhar no caso nós encaminhamos para a promotoria, né? Para ver quem vai ter o direito de administrar o dinheiro dessa idosa, que é bem complicado, gente, mas a gente está sempre a gente está sempre tentando, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Yara. O que que faz as mulheres muitas vezes demorarem tanto para tomar uma atitude? Talvez essa questão financeira de muitas vezes depender economicamente dos parceiros ou parceiras que seja. Sim, Você acha que isso é, seria um fator mais relevante? sim. Na realidade, o que faz com que as mulheres demorem mais para fazer o boletim de ocorrência realmente é a questão financeira, né? Porque muitas vezes a mulher ela não tem como, né? Ela não tem como sair dessa situação, né? Então ela precisa, ela, ela precisa ficar mais um pouco naquela situação, né? Até que ela consiga se libertar, né? Uma coisa que a gente sempre fala para as mulheres, né? Que as mulheres elas têm que tentar ter o seu aporte financeiro, né? Isso é muito, muito, muito importante, né? As mulheres têm que ter esse aporte financeiro para poder sair, né, da violência doméstica. Então, isso é muito, muito importante. E as mulheres precisam, então, elas precisam sair dessa, né? A gente sabe que é difícil, mas
tem que tentar sair dessa, né? E, e é isso, né? Ah, nós temos algumas coisas, assim, aqui no nosso município, que algumas coisas que estão melhorando, assim. Por exemplo, quando a mulher faz um boletim de ocorrência, ela tem, nós aqui, a casa, nós temos aqui a Delegacia da Mulher, temos também a Delegacia de Pronto Atendimento, né? E também temos lá na, lá no Hospital Santa Cruz, tem uma sala onde as mulheres podem ser encaminhadas para uma sala quando é o caso que elas tenham sofrido alguma agressão. Isso é muito importante porque assim a mulher chega na delegacia, tanto na delegacia da mulher como ali na delegacia na DPPA ou aqui no hospital. Então a mulher chega toda lenhada, toda quebrada, né? Então ela tem ali salas que ela vai ser encaminhada para essas salas, né? Para ela poder não ficar ali na frente, né? Na frente, na frente de todo mundo. Para preservar a imagem da mulher. Sendo atendida assim. Então, na delegacia da mulher, tem uma, né, as mulheres vão para uma sala lá, né, onde elas ficam, né, são atendidas por uma mulher. Mas nós temos um grande problema, que a delegacia da mulher, ela só funciona durante o dia. E a maioria dos casos de violência doméstica acontecem de meio-dia, à noite. E nesse horário não tem ninguém na delegacia. Daí essas mulheres, elas têm que ir na delegacia comum aqui no centro, né? E daí elas são encaminhadas ali para o hospital, onde elas vão ficar ali na sala das hortênsias. Então são coisas assim que vão, né, que vão assim amenizando um pouco, né? Sim. As Agora, dores dessas mulheres. Não ter uma delegacia 24 horas da mulher é realmente um problema, eu vejo, porque aí ela pode não se sentir à vontade para denunciar a violência, até por conta de que ela vai ser atendida, né, por homens, né? E eu vejo isso um grande problema. Aqui em Campinas nós temos, eu acho que 2 delegacias da mulher. Uma é 24 horas, a outra não. Eu não sei se tem mais alguma, mas eu acho que não. Acho que são 2. Talvez no máximo 3. É uma cidade grande, né? Então nós temos esse, pelo menos uma é 24 horas. Agora São Paulo deve ter muitas, não, Thaís? São Paulo, eu não sei se tem muita não, viu, Guine? Eu não tenho esses dados, para falar bem a verdade, assim. Eu realmente não sei. Mas acho que o que me parece mais, assim, forte, né, na situação de que as mulheres vão à procura de ajuda, ali naquele momento elas são atendidas, elas têm aquilo, mas depois elas não terem o respaldo ou a proteção, né? Eu acho que aqui nas grandes cidades, talvez esse respaldo ainda esteja a desejar, porque é muita gente também, né? Populações enormes, assim. E eu acho que muitas delas
ou não como foi falado já, né? Muitas delas nem percebem que estão sofrendo a violência, né? Às vezes elas não sabem que aquilo é uma violência realmente, até mesmo violência sexual, né? Às vezes elas se sentem envergonhadas, acham que é a culpa delas, né? Não se sentem. Porque a gente não tem, eu acho, a clareza do que é a violação, né? A gente fala, mas na hora que acontecem situações, a mulher acaba se questionando por uma questão cultural, né? De que a gente é criada para se questionar a todo momento, né? Então ela vai questionar aquilo se não é culpa dela mesmo. Por que que foi sair de saia? Mas ué, não é uma liberdade de expressão? Deporte. O decor, mas por que que foi para aquele lugar com aquele moço? Então, assim, tem várias coisas que podam, né, a liberdade dessa mulher, né, de ser simplesmente e fazer o que ela gostaria de fazer. E aí, quando acontece, obviamente, ela vai se questionar, porque a primeira postura de uma pessoa que escuta a história é: mas por que que você fez isso? Então, por que que você usou decote? Por que que você usou a minissaia? Né? Ao invés de falar, nossa, que horror, né? Meu Deus, que tá tudo bem? Como é que você tá, né? Então, eu acho que tudo isso faz com que a dificuldade seja ainda maior delas entenderem que realmente aconteceu alguma coisa muito séria e que elas precisam fazer o BO, porque também, eu não sei como que é aí, Yara, mas eu acho que leva-se muito tempo para fazer o BO. Também tem a questão de muitas mulheres não serem alfabetizadas, então nem sabem como é isso, né? Como que vai na polícia, fazer o BO, como é que esses mecanismos funcionam, né? Então, eu não sei se você, assim, se você dialoga com pessoas aqui de São Paulo, também de outros estados, e se você sabe alguma de informações. Assim, ó, na realidade, infelizmente, as pessoas ainda demoram um pouco para fazer o boletim de ocorrência, né? Elas ainda demoram, infelizmente. Mas uma coisa é assim, ó, quando a mulher cria coragem, ela vai e faz, né? Uma coisa que tem acontecido aqui em Santa Cruz, as mulheres estão tendo mais coragem de fazer o boletim de ocorrência, né? Inclusive, uma coisa que nos chamou bastante atenção agora, no primeiro trimestre, as mulheres que mais fizeram o boletim de ocorrência foram as mulheres da Zona Sul, aqui do município, né? Então, é uma coisa assim que nos deixou assim bastante assim preocupadas, né? Porque a gente sempre imaginava, né, que as mulheres iriam, né, que a maioria dos casos viriam da Zona Sul, né, que são os bairros mais pobres, né? Mas não, né? A violência doméstica, agora, nos 3 primeiros meses, ela veio mais forte no bairro da Zona Sul, bairro Caltrim, aqui de Santa Cruz. Isso foi uma coisa assim que nos chamou muito a atenção. Que é um né? bairro, Porque a gente, esse bairro nós fazemos um trabalho integrado com a delegacia de polícia e com a delegacia de polícia, com o centro integrado, né? E esse dado, assim, nos deixou bem a par disso, né? Bairro da Zona Norte, né? Onde tem as pessoas que têm mais dinheiro, né? Foi lá que foi. É porque não tem classe social, né? Uma coisa que a gente sempre diz
que a violência doméstica ela está em todos os lugares, né? Mas, assim, eu acho que quando eu dizia isso, que eu falo isso há 30 anos, né? Sempre falo isso, as pessoas não me ouviam assim muito, né? Ah, e ela está exagerando. Não, nós não estamos exagerando. É a realidade. Quando eu atendi no escritório de defesa dos direitos da mulher, há uns 10 anos atrás, eu atendi durante 4 anos, eu atendi muitas mulheres da Zona Norte, que é a zona que tem os bairros mais, né, mais abastados aqui do município, e as mulheres chegavam com um carrão, assim, né, e às vezes eu pensava assim, vai vir fazer uma doação, né, que a gente recebe doações que nada. Vinham relatar situações de violência De doméstica violência. dos seus companheiros. É uma coisa que me chamou, desculpe, me chamou muita atenção. Uma vez tinha havido um caso bastante falado na mídia do Oi? estupro por uma pessoa conhecida. Eu vi um caso, teve um caso muito comentado na mídia de uma pessoa conhecida ligada a uma situação de estupro. E daí, conversando com amigas, aquela história que se falou muito na época do não é não, né? Teve uma campanha de não é não. E ali conversando, uma das amigas virou e falou assim: Ah, mas então no casamento também? Aí eu parei e falei: Claro, claro. Se você não quer, você diz para o seu marido não. E ele tem que respeitar esse não. Porque se ele não respeitar, é estupro também. Né? Então, assim, e eu vi a cara de espanto dessa pessoa, dessa mulher, de que ela teria que dizer sim sempre para o marido. Ela não poderia dizer não. Então, assim, isso foi uma coisa assim que me chocou tremendamente, porque mostra uma violência enorme, né, que deve ser bastante comum até, imagino eu, e que é cultural, acredito, não sei, de você, de repente, a mulher achar que ela tem que dizer sim sempre, porque é marido dela. Então, isso é uma violência sexual, né? Totalmente. E é uma Doméstica. questão mesmo, né? Como você falou, cultural, porque é isso, né? Você vai dizer. Também tem a brincadeira do não, que era assim, né? Se você vê filme da década de 80 e tal, a mulher faz assim, não, e o cara continua forçando. Blade Runner, tipo, é um filme da década de 80, onde ele vai beijar a androide, ela diz que não quer, ela se nega e ele beija, e aí ela se apaixona por ele. Culturalmente, a gente entendia que quando a mulher dizia não, era mais por uma questão de não posso ser fácil, né? Não posso dizer sim. E aí ele tinha que entender essa entrelinha. Então, assim, é ruim para os dois lados, porque fica esse mal entendido para os dois lados, porque ela realmente não quer, e ele entende que talvez ela queira, porque talvez seja um jogo, e ao mesmo tempo tem esse outro lado que ela tem sempre que dizer sim e aceitar o que o marido quer, e tem esse jogo. Então realmente é um lugar que a gente está desconstruindo agora, né? Principalmente com os movimentos do não é não, com essas forças das mulheres, né? Chegarem, colocarem para fora, né? O movimento que a Yara criou, que traz, né? Tudo isso, assim, apoio para essas mulheres, né? Um apoio para elas perceberem que elas estão sendo, né? Vivendo esse tipo de violência e que elas precisam botar isso para fora, né? Que não dá para E com dizer políticas, exato. desculpa, e com políticas públicas que ajudem, eu acho isso fantástico, acho que esse movimento que
que vocês iniciaram aí, que você iniciou, Yara, é fundamental, porque assim, ter esse acolhimento, ter esse local onde a mulher se sente à vontade para ir, porque as situações de violência são muitas, né? Elas são muitas, às vezes são sutis e você não vai percebendo. Aquele marido ciumento que não quer que a mulher olhe nem para o lado, né? Ele tá, é uma situação, mas ele ama tanto ela que ele, assim, né, um cuidado, aquelas frases assim, que não cabem mais, né? Não cabem mais, é uma violência imensa. Ela não poder olhar, ela não poder fazer isso ou fazer aquilo, porque o marido vai ficar enciumado ou vai fazer uma cena, né, pública, e isso tudo é uma violência contra a mulher, com certeza. A Maíra que comentou que em Belo Horizonte tem 3 delegacias das mulheres e que são. E uma delas só que é 24 horas. Então, se Belo Horizonte, que é uma cidade grande, né, tem 3, né? Sim, sim. E só uma 24 horas é ruim, isso, com certeza. Uma amiga minha do Espírito Santo, antes da gente entrar aqui ao vivo, estava comentando que lá é o estado campeão de feminicídio. Nossa. Então, assim, só parece que semana passada teve 3. Como que é aí no sul, Yara? Feminicídio, vocês têm muitos casos ou não? É mais, assim, de violência, não chega a ser assassinato mesmo? Yara, Então, você tá me gente, ó, foi uma alegria, né, ter participado, né, dessa live. Eu agradeço muito por essa oportunidade. E quando precisarem, é só conversar comigo que vou estar à disposição, tá? E não é não, ok? ouvindo? Um abraço. Gratidão, Yara, gratidão por estar aqui. Thaís, você quer dizer as últimas palavras? Eu acho que só perguntar para a Yara, não sei se ela quer falar sobre isso, assim, né, antes da gente finalizar, sobre como que é essa questão do feminicídio aí em em- Sim. Olha, a questão do feminicídio é uma coisa assim muito triste, né? Aqui, aqui em Santa Cruz, nós estamos com poucos feminicídios, né? Mas a nível de Brasil está subindo muito o número de feminicídios. Então a gente tem que, né, dizer que não é não e que ninguém tem o direito de matar ninguém. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Gratidão. Yara, muito obrigada pela sua fala, por esse encontro, pelos esclarecimentos também. Acho que se alguém tiver dúvidas depois pode escrever para a gente, pode falar diretamente com a gente para a gente passar as perguntas para a Yara. E é isso, e agradeço muito, parabéns por toda a sua força, Yara. Realmente, assim, precisamos todas de mulheres como vocês, que são um ponto de inspiração para que todas comecem a agir também, né? Eu acho que é na ação que a gente cria esse movimento de defesa mesmo, né? E é isso. Obrigada, Guine, maravilhosa. Obrigada, Obrigada. Yara. Obrigada, Thaís. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada mesmo. Melhoras. Melhoras, Melhoras, Yara. Yara. Melhoras.